Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio. E por isso nós estamos alegres. Aleluia. Bendito seja Deus. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante, nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você pode glorificar ao Senhor? Amém? Nós estamos aqui nessa noite, nós nos reunimos para buscar ao Senhor, para adorar ao Senhor, porque nós entendemos o sentido dessa palavra. Nós entendemos o quanto é necessário nós verdadeiramente estarmos deixando de lado as obras da carne e entendemos que só através do Espírito Santo é que nós conseguimos fazer tal coisa. Nós entendemos que se estivermos sem o Espírito Santo, automaticamente a nossa carne vai pender para tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Talvez você olhe para esse texto e fale: misericórdia, Senhor, me guarda, me livra de todo mal. Eu nunca vou fazer um negócio desse. Mas, infelizmente, a tendência da nossa carne sem Jesus é nos levar para esse precipício, para esse lugar de pecado, de ruína espiritual, de distanciamento do Senhor. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está aqui nos advertindo, e ele fala: olha, eu já tinha falado antes e eu vou falar de novo. O fruto do Espírito é diferente de tudo isso aí. Quem pratica todas essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas, e esse mas aqui é interessante demais, queridos, porque nesse mas ele está dizendo para nós assim: olha, mas apesar dos desejos da tua carne, apesar da influência que a tua carne pode exercer sobre você, existe o Espírito Santo que habita dentro de você, e através dele, através do fruto dele dentro de você, você consegue vencer todas as obras da carne. Você pode glorificar ao Senhor. Oh, aleluia! E o Espírito Santo é isso, ele presente em nós, é isso que acontece, a mudança de dentro para fora. Nós conseguimos vivenciar essa mudança, não é porque nós somos bons, não é porque a gente está na igreja dia de quinta-feira, não é porque a gente se esforça mais do que os outros, é porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo, ele é limpo, ele é puro, e ele habita dentro de nós quando nós o damos lugar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o despertar dele para nós, para as nossas vidas nessa noite é justamente esse: cuidado. É como se ele estivesse dizendo: Elisama, toma cuidado, porque se você não vigiar, se o meu fruto não for desenvolvido dentro de você, você vai praticar as obras da carne, você não vai se diferenciar de todos os do mundo que praticam constantemente seus próprios desejos. Então o Espírito Santo, ele quer trabalhar em nós. Ele quer encontrar guarida, encontrar lugar em nosso coração para verdadeiramente transformar-nos de dentro para fora. E aqui ele decifra, né? Esmiuça esse fruto, que é apenas um fruto,
mas tem todas essas particularidades nele: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu procuro entender que, de todos esses, se o domínio próprio não estiver bem resolvido, eu não consigo amar. Eu não consigo me doar. Eu não consigo ser feliz, ter alegria. Por quê? Porque o domínio próprio não está funcionando. Não dá para eu dizer eu amo e eu não me controlo. Quem está entendendo diz amém. Não dá para dizer eu sou uma pessoa alegre, mas eu não controlo minha língua e eu acabo entristecendo a todo mundo. Tem misericórdia, Senhor. Não dá para eu dizer eu sou amável, mas eu não me controlo e na hora que precisa eu mostro que eu tenho a força no braço, né? Não dá para eu dizer eu sou fiel, eu tenho fidelidade, eu sou mansa, se o domínio próprio não vem sobre mim, não me faz entender o meu limite e o limite do outro. Então o Espírito Santo ele é completo. Quem está entendendo diz amém. O Espírito Santo não tem vírgula que falta algo, não. Essa vírgula é para preencher ainda mais o nosso ser. É quando ele diz aqui, olha, é um ponto na verdade, né? Mas o fruto do Espírito habitando em você, você vai conseguir vencer todos os desejos da sua carne. O desejo de abrir mão da sua família, o desejo de chutar o pau da barraca, como a gente costuma falar, o desejo de desistir da igreja, de desanimar do Senhor, o desejo de fazer o que o mundo sugere, o desejo de fazer vingança com as suas próprias mãos, todos os desejos da nossa carne, só o Espírito Santo pode trabalhar em nós e nos moldar ao ponto de agradarmos a Ele e termos Ele constantemente dentro de nós, né? Às vezes, por a gente entender a palavra do Senhor, vivermos o tempo todo fazendo algo para o Senhor, a gente tem uma tendência a achar que o Espírito Santo não sai, que Ele não vai embora, que é só eu ajoelhar, está tudo bem. Porém, existe um caminho aqui. Existe uma atitude minha que eu preciso todos os dias escolher, tomar essa atitude. E essa é a atitude de dizer, Espírito Santo, toma conta de mim. Toma conta dos meus desejos, toma conta dos meus prazeres, seja o Senhor o meu desejo, seja o Senhor o meu maior prazer, seja o Senhor a minha maior alegria, porque se eu não fizer esse esforço todos os dias, as coisas do mundo, as coisas da carne, os desejos da carne, com certeza vai conseguir me enfraquecer. Então sim, existe uma condição para que o Espírito Santo continue existindo dentro de mim, dentro de você. Existe uma condição para que o Espírito Santo continue agindo dentro de mim e de você, habitando dentro de mim e de você. Que condição é essa, pastora? É eu todos os dias me entregar a Ele, aleluia. É eu todos os dias dizer, Espírito Santo, eu quero o Senhor comigo, eu desejo a Tua presença, eu anseio a Tua presença, eu busco pela Tua presença, porque eu sei que sem o Senhor, a minha carne vai me destruir. Esse reconhecimento é o que me leva aos pés de Jesus todas as manhãs, todas as noites, quando eu acordo de madrugada já pensando em Jesus, quando eu vejo uma situação difícil que eu já corro para Jesus, é o Espírito Santo que faz isso. É Ele que nos movimenta, que nos alenta, que nos desperta. E foi Ele que trouxe você nesta casa, nessa noite, para te dizer, ei, dê espaço para que eu possa habitar. Porque quando eu entro, eu transformo de dentro para fora e não deixo dúvidas. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. E é a presença do Espírito Santo que nos alegra,
que nos amansa, aleluia, que tira a dureza do nosso coração. É a presença do Espírito Santo que molda o meu caráter e diz: Elisama, não é por aí, minha filha, está difícil, isso aí não vai por aí, está me entristecendo esse comportamento, não continua com ele. É só através da presença do Espírito Santo dentro de nós que nós alcançamos esse êxito, essa vitória de andar como cristãos verdadeiros diante da presença do Senhor. Oh, aleluia! Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Que Ele continue te alegrando em nome de Jesus. Que Ele continue te fortalecendo em nome de Jesus. Aleluia! É tão interessante isso, que a gente precisa às vezes voltar e lembrar qual é a ação do Espírito Santo. Nós até entregamos uma palavra de Deus aqui. Nós até abrimos a porta da igreja e começamos a adorar ao Senhor aqui. Nós até fazemos todo esse esforço que é obrigação nossa fazer. Mas para te convencer, para me convencer, só o Espírito Santo. Não adianta ser o tocador que toca mais correto. Não adianta ser a canção mais linda, não adianta ser o pregador que prega com mais eloquência, se você não chamar o Espírito Santo e dizer: pode entrar, Espírito Santo, eu permito que o Senhor entre, eu permito que o Senhor faça morada e que o Senhor transforme a minha vida. E Ele está aqui nessa noite para te ajudar nessa tua caminhada, nessa tua trajetória. Por mais que a gente entenda que a gente faz o nosso esforço, todos os dias a gente precisa abrir a porta para Ele, todos os dias. Todos os dias a gente precisa dizer para Ele: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo, eu não consigo viver sem Ti. Espírito Santo, eu não consigo caminhar sem ouvir a Tua voz me direcionando. Se eu caminhar sem a Tua voz, eu vou caminhar por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, por caminhos que podem me afastar de Ti.